Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Analista Sem Censura. Hoje a gente está aqui numa formação um pouco diferente, né, para falar de um assunto também diferente, né, que é o que os tubarões estão comprando. Então, eu trouxe aqui o Luiz, que é meu sócio na Nord, também analista de fundos. O Luiz tem me ajudado a visitar vários gestores, né? Nossa, bastante, né? Uma rotina aí bastante apertada. E oi, pessoal, tudo bem? Então, bem-vindo, Luiz, de volta, né? Faz tempo que você não aparece por aqui. Então, muito bom tá de volta aqui, né? Pra gente poder falar de um assunto diferente, né? A gente tá falando de renda fixa, de bolsa, mas vamos falar sobre isso de uma perspectiva diferente aí, falar um pouco do que os fundos fazem, né? Como é que eles atuam no mercado, né? Bom, lembrando que eu estou aqui olhando as perguntas, então todo mundo que tiver uma pergunta para fazer, eu vou lendo e depois a gente pergunta para o Luiz. Então a primeira coisa que eu queria saber de você, Luiz, que você está olhando que os fundos, assim, qual que é a principal mensagem que os fundos multimercados estão passando? Vamos começar primeiro multimercados, tá? Depois fundos de ações. Assim, no geral, o que eu vejo, assim, tá, de fundos multimercado? Assim, existe uma preocupação geral entre eles com o cenário internacional, assim, né? Todos eles olham assim, putz, né, desaceleração na China, Estados Unidos, e como é que isso pode vir afetar o Brasil, enfim, né? Fora as incertezas aqui de previdência, que é o que a gente sempre fala, né? Então, assim, no geral, o que eu vejo nos multimercados? Existe um otimismo ali no começo do ano, e depois, com aquela questão de março, né, todos eles ficaram um pouco mais, digamos assim, táticos, né? Ou assim, eu tenho uma posição pequena aqui, eu espero subir um pouquinho e zero. Então, eu faço alguma coisa desse tipo, né? Então, existe uma preocupação geral com o cenário internacional, como é que isso vai se desenvolver, e é uma preocupação aqui com previdência. Então, no geral, tudo isso tem marcado posições um pouco mais... Estão mais leves e mais táticos. Exato. Então, assim, é aquele cautelosamente otimista, assim, né? Que é a palavra mais falada, acho que na Faria Lima, assim. Eu acho que talvez o que mais me preocupa é que o discurso é muito parecido em quase todos. Todos, né? Assim, Não, se você conversar com o espelhar para a maioria deles, é meio igual, assim, né? Assim, preocupação com o cenário externo, a gente acha que previdência passa, mas vai vir lá para o segundo semestre, vai passar algo aí entre 600 e 700, e aí eu tenho uma posição em bolsa comprada em Brasil, eu tenho uma posição pequena em juros ali, porque já foi demais, já tem alguma coisa em câmbio se a previdência de fato ajudar. Mas tem uma preocupação com o cenário externo, então não fico tão posicionado assim, fica um negócio no meio do caminho. Então fica alguma coisa de cenário, né, quando você conversa com os gestores, alguma coisa nessa linha. Assim, eu gosto de Brasil, acho que tem uma baita oportunidade aqui. A maioria deles estão comprados em bolsa. A maioria, assim, você conversa com todos eles, assim, a maior aposta deles é bolsa. Assim, Você fala assim, qual que é o cavalo que você acha que vai destoar aqui entre eles? Fala, cara, certamente é bolsa. Assim. E aí você consegue dizer assim o que é uma posição razoável? Assim, algo entre 5%, 15% do patrimônio? Geralmente é isso. Assim, a maioria deles tem algo em torno de 10%. Assim, né? 10%, 15%. Aí tem vários formatos. Né? Tem gente que tem formato via carteira de ações, porque tem um time lá, por exemplo, né? Por exemplo, Capital ou Kinea, enfim. Eles têm já estruturas lá dentro, então opera menos via índice. Absolute também, Absolute. Né? O pessoal que veio de bolsa, né? Exato. Então, assim, e aí o cara monta uma carteira de ações mesmo. Assim, o cara tem 10, 15 nomes e monta... E aí, geralmente, é aquilo lá, né? É consumo, é bancos, é alguma coisa de estatal aqui e ali... para tentar pegar uma melhora de Brasil, assim, né? Melhora da economia, com previdência e tudo mais. Mas tem muito gestor que também compra índice. E aí é via índice, é outra fração, que acho que é a maior deles, né? Que é via índice, né? O cara compra de fato o Bova 11 e carrega e vai operando, né? Acho que a maior preocupação aí é saber se tem gestores que fazem isso há muito tempo, né? Você falou, tem gestores que começaram a casa com bolsa, né? Sim. Sempre fizeram bolsa, estão aí fazendo bolsa há bastante tempo, e tem alguns que nem tanto, né? Começaram por estar no momento de juro baixo, por estar com a assimetria de bolsa é muito maior que a assimetria no juro, né? O câmbio até pode ser discutível, mas no juro certamente, tem feito muito posição em bolsa e está realmente aprendendo que, bolsa chacoalha mais, né? Então tem várias questões aí que estão fazendo com relação a isso. Mas é basicamente isso que o cara faz. O cara pega, tem uma posição em juro, mas cavalo é bolsa. Mas em juro, o que você tem visto aí? Se você puder também... eu sei que eu tô com uma colinha aqui, que a gente vai falando com vários gestores ao longo de semana. Eu trouxe algumas coisas para vocês aí. No geral, o que eu vejo, assim, tá? Tipo, conversando com gestores no geral, né? Um gestor multimercado, geralmente, no geral, o que eu tô vendo, eles têm NTNBs
meio da curva ali. Seria o 23, o 24, o 22 ali. É muito por conta assim, eu quero aproveitar se o Banco Central eventualmente, a Previdência passa e ele quer cortar juros. Né? Eu quero aproveitar esse movimento, esse step final que a gente vai ter. Aproveitar esse cenário de inflação baixa, de crescimento baixo, né? Enfim, aproveitar esse movimento. Ao mesmo tempo, não quero ficar muito de peito aberto, como diria a Marília. Porque a 2035, né, para o gestor de multimercado que olha a volatilidade dos ativos, a B35 ela tem a mesma volatilidade de bolsa, né? Totalmente. Então ele prefere, às vezes, comprar bolsa e estar no meio da curva, onde ele pode até alavancar um pouquinho. Sim. E aí evitar assim, que o fundo fique duplamente arriscado. Exato. Tem muito gestor que fala isso. Eu falo, pô, mas você não tem nada em juros? Ele fala, cara, se eu comprar NTNB longa, eu estou tomando risco de bolsa 2 vezes. Né? Não estou tomando risco de bolsa uma vez, estou tomando risco de bolsa 2 vezes. Porque é o mesmo trade, né? É o trade de Brasil melhor. Né? O trade de fiscal melhor, de crescimento. É o mesmo. Né? O que vai favorecer as NTNBs longas vai ser o que vai favorecer a bolsa também andar. Então o cara pega no geral e faz isso. O que o Verde, que é um dos fundos mais famosos aí da indústria... O Verde. Grande Verde. Que fala que soltou uma carta recente. E tal. Quais são as posições? É isso, assim, no geral, o que a gente tem do Verde? Assim, a NTNB meio da curva, um pouco lá fora, eles têm algumas posições aí de juro americano e tal. Então, assim, no geral, o Verde, o que eles têm? Assim, eles têm NTNB meio da curva, que é esse trade que está mais tradicional deles. Bolsa, aqui, tem uns 10%, se não me engano, algo do tipo. Um pouco de bolsa americana, né? Assim, eles reduziram bastante com esse negócio de crescimento menor lá fora, né? Eles tinham um pedaço de bolsa americana maior, reduziram. E aí tem real, né? Comprado em dólar, enfim, né? O que é uma posição tradicional que o Verde sempre trouxe, carregou, enfim, né? Então, no geral, é isso, assim, é tipo, a gente tem alguma coisa lá fora, de bolsa americana, de bolsa europeia, alguma coisa nesse sentido, mas, assim, os grandes cavalos para todos os gestores é Brasil, assim, no geral eu vejo, é muito nessa linha, assim. Tô vendo aqui o pessoal perguntando se a Previdência já foi aprovada, né? Até onde eu sei, ela não foi. Até onde eu sei, não tá, né? Mas assim, claro que a Previdência é hoje o principal, o driver que a gente fala para o Brasil, né? Certamente. Tanto é que a Bolsa hoje está subindo bastante porque há indícios de que as coisas podem, a proposta pode passar, né? Então, assim, a ideia de a gente falar aqui o que os gestores estão comprando, né? Os grandes investidores, né? E eu perguntei sobre o Verde, que é um gestor que está aí gigantesco. há mais de 20 anos fazendo... E fazendo muito bem. Fazendo muito bem. Então, a ideia aqui é tentar entender qual que é a cabeça deles para ajudar também quem investe por conta própria, exato, o que comprar, né? Às vezes você consegue uns insights assim maravilhosos vendo o que esses caras falam, né? O que eles pensam, assim, você consegue uns insights até para suas posições, né? Testar as suas convicções, que é maravilhoso. Assim. Inclusive, acho que uma coisa muito legal que as pessoas podem fazer, né? Que é ler as cartas que os gestores publicam, né? Hoje em dia, os sites das gestoras tem lá disponível, então qualquer pessoa pode entrar no site. Tem, o Luiz até que separou os nomes, né? Então tem SPX, tem Absolute, Verde, Capital, Pacífico. Tem diversos. São gestores assim, de várias centenas, juntos, né? De várias centenas de bilhões de reais. E são, assim, o smart money que a gente fala, né? São as pessoas mais capacitadas para tocar o dinheiro dos clientes dos fundos. Então, assim, é legal ver o que eles estão no que eles estão comprados e no que eles estão investindo, né? No que eles acreditam. E o teor das cartas são legais de você entender o que está passando e tentar também saber se faz sentido para você, pra né? você, se a tua carteira hoje reflete o que esses caras estão pensando. Ou às vezes você fala assim, putz, o cara tá comprando isso aqui, será que isso aqui não é uma boa? Né? Ou assim, putz, não gostei muito disso aqui. Mas enfim, é para você também criar um diálogo com o que os gestores estão comprando. Assim, você conversa com esses caras, no geral é gente muito inteligente, que faz isso há 20 anos, que faz isso há 25 anos, já passou por esse Brasil de diversas crises diferentes. Né? Você conversa, por exemplo, com o pessoal da Pacífico, né, que foi que a gente falou mais recentemente. Os caras estão no mercado há, 20 anos. Então, assim, já passaram por 20 crises diferentes e tem um olhar muito interessante sobre como é que funcionam as coisas. É muito comum a gente ver as pessoas acharem que para cada notícia
você precisa tomar uma decisão, né? Hoje, por exemplo, né, saiu várias notícias de que a proposta pode passar na CCJ e aí a Bolsa se anima, né, as pessoas voltam, né? Mas até pouco tempo atrás a Bolsa bateu 100 mil pontos, voltou para 93. Ninguém mais quer. O dinheiro que seria direcionado para risco, vamos dizer assim, multimercados e também fundos de ações, ele dá uma estancada, ele para, sim, né? Então é engraçado perceber como como funciona o humor das pessoas e o fluxo para esse tipo de investimento. Não, né? assim, eu acho que é sempre legal, assim, acho que essa dica que o Breia deu, acho que é muito boa, assim, que é ler carta dos gestores, assim, isso te ensina muito, passa vários ensinamentos legais, assim, e você consegue confrontar um pouco as suas posições com que os caras que fazem isso há 20 anos estão comprando. Sim. Então, acho que essa é a melhor maneira que você tem de fazer isso. Né? Acho que tem até um detalhe aí legal para a gente falar, que eu estou vendo aqui umas perguntas a respeito do Adam, né? O fundo está performando mal em 12 meses, em janela. Eu comprei, esperava que o fundo desse uma performance, ele está dando uma performance ruim, né? Acho que isso é uma mensagem importante que tem que passar, que assim, a natureza do fundo multimercado é ganhar dinheiro em alguns ciclos, né? Então, os ciclos às vezes demoram para acontecer. Então, é possível que em algumas janelas, 6, 12 meses, até 18 meses, esses fundos performem mal. E aí depois os fundos voltem a performar bem, que é o que esses caras conseguem fazer, como que esses caras conseguem ganhar dinheiro. Então precisa ter um olhar, né, um horizonte de investimento que a gente fala, de mais de médio e longo prazo. Tá? Então se você investe num fundo multimercado, você precisa ter um olhar pelo menos assim para 4, 5 anos. Né? Não adianta ficar olhando performance de 12 meses, 24 meses, achar que aquilo vai refletir, vai ser replicado exatamente daquela maneira. Os fundos não são títulos, né? Não são bonds que se comportam a um percentual do CDI fixo. Eles se comportam também com o humor do mercado. E assim, os gestores erram também. Os gestores erram. Então, é possível que em algum momento o gestor performe mal porque ele errou o que ele traçou do cenário, faz parte. E todo mundo erra. E depois ele pode vir a performar muito melhor. Né? Acho que tem um exemplo muito bom disso aí, que é a questão com o Stuberger, né, do Fundo Verde, que é o fundo, né, que a gente está falando mais famoso. Você olha o retorno do Fundo Verde, é realmente um negócio que você fala assim, poxa, como isso é possível? Né? Acho que é 27%, 28%. Então assim, se você tivesse colocado, sei lá, 5 mil reais, provavelmente você estaria mais do que milionário agora. Então, assim, e eles de fato erraram quase 2 anos seguidos, assim, né? Você pega, assim, a performance deles foi bem ruim, assim, né? Bem ali CDI ou quase CDI. E aí todo aquele papo, perdeu a mão. Não é esse o ponto, né? Você não pode olhar o verde dessa maneira, né? Você espera que ao longo do tempo, se a equipe continua boa, se a estrutura continua bem feita, ou seja, se os fundamentos por trás da gestora continuam mais ou menos iguais, né? Que ela volte a performar a média que ela performava ao longo do tempo. Então, assim, se você comprou uma gestora, não fique pensando que você vai fazer trade com gestora, né? Assim, eu vou comprar uma gestora aqui e ficar tradando a cota do cara. Não. Inclusive, muita gente tem me perguntado, né, se estão comprando, por exemplo, fundos de ações que a gente recomenda, o fundo cai 5%, 10%, se isso é um bom momento para investir. Eu acho que Eu acho que toda vez que o fundo, assim, é uma maneira de você ir tentando comprar mais, alocar uma parcela mais razoável do seu patrimônio a preços mais baratos. Vai cair mais? Não dá para saber. Né? O mercado, assim, no curto prazo ele pode oscilar de qualquer maneira. Mas acho que como uma ideia de construção de patrimônio de médio e longo prazo, você pode ir fazendo aportes, principalmente se você tem essa disciplina de poupar sempre. Né? Sim. Mas agora eu queria falar de uma parte aqui dos tubarões que acho que talvez é muito mais interessante do que fundos multimercados que estão mais ou menos com as mesmas cabeças. Mais ou menos cabeça. O que os tubarões de ações estão comprando? Agora, assim, a gente tem de tudo aí, ações, né? Assim, acho que é legal que tem estilos completamente diferentes. Né? Você tem gestores que carregam posições, fala, cara, eu não vendo, eu carrego. E, só vendo se de fato o valor estourar muito, aí eu vendo. Tem gestores que são mais ativos, né? Que a carteira, quando são mais ativos, mas assim, rodam mais. A carteira roda mais, né? Então tem gestor de ação que
compra as ações e dificilmente, Sempre em cima ali. dificilmente vende ao longo do tempo, né? Óbvio que esses gestores também estão captando bastante dinheiro, então pode ser que esses vão aumentando a posição, calibrando aqui, mas dificilmente vendem, né? Sim, São um turnover, né? A gente fala assim de às vezes 24, 36 meses médio da carteira. Exato. Mas tem gestores que são muito mais ativos, Muito né? mais. Também olhando com uma disciplina de fundamento para os papéis, mas assim, dando um exemplo, né? O mercado caiu muito, você está comprado num papel, e aí tem um outro ativo que caiu muito mais. E você já está olhando aquele ativo há algum tempo. Então é possível que você possa trocar, independente. Aquele papel pode continuar sendo bom, mas um ficou tão mais barato que vale a pena. Tem uma margem de segurança tão maior, a simetria para ganhar dinheiro é tão maior, o cara vai lá e troca, né? Tem uns que falam, não, assim, eu estava conversando inclusive com um gestor, falando com o André da Brasil Capital, ele estava falando sobre CVC, né, e outras ações. E ele tava falando assim, eu perguntei para ele sobre algumas posições que tinham caído muito e tal. Eu falei, pô, você pensa em vender? Ou enfim, né, o mercado tem algumas posições que caem. Ele falou, não, cara, tô comprando mais, porque caiu, aumentou a melhorar a margem de segurança, eu vou carregar porque são bons ativos. Sim. Tem outros que não, vão fazer isso, eu tô vendendo aqui porque, sei lá, Vale no Brumadinho caiu, eu tô comprando. Então, assim, é isso. Eu tenho um pessoal aqui perguntando de Cielo. Você viu nas carteiras aí algum fundo grande, relevante de Cielo? Eu vi Stone, mas em multimercado, né? Não em ações. Vi bastante gente fazendo coisa em multimercado de long and short, assim, né? O cara pega e faz contra, sei lá, PagSeguro contra Stone, alguma coisa do tipo. Mas em ações, não. Assim, o que eu tenho visto em meios de pagamento, em fundos de ações, é basicamente utilities, que é basicamente energia. Aí tem Rumo e afins, né? Infraestrutura, essa galera. Aí tem uma galera de bancos, né? Que é Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, até. E aí consumo, né? Que aí de fato é mesmo play dos multimercados, que é a volta da economia, tudo aquilo lá. Então, cara, aí pode ser qualquer coisa. Tem gente que tem BR Foods, tem gente que tem CVC, tem gente que tem... Cada um vai querer pegar o play aonde acha que está mais interessante. Né? Então, acho que de uma forma talvez muito, muito resumida, né? Nos gestores que a gente acompanha, que são grandes gestores, gerem aí vários bilhões de reais, né? Eu vejo que assim, o play de commodities ainda está nas carteiras, ainda então tem geral. Muita gente que tem Petro e Vale. Vale, muita gente. Tem gente que tem, gente boa também tem Gerdau, né? Gerdau. A ideia do consumo interno, acho que isso também é um concurso, né? Todo mundo tem aí, mas aí os cavalos acho que mudam um pouquinho. Tem gente que prefere mais atrelado a um consumo discricionário, outros não tão discricionários, né? Um pouquinho diferente. Serviços, talvez. Bancos, eu acho que ainda as pessoas os gestores gostam bastante, mas talvez já estão trocando, né? Trocando entre eles ali. Entre eles, então... esse aqui foi muito, eu vou trocar para esse aqui, enfim, fica fazendo um bate-bola, né? O que eu achei muito interessante, assim, tem muito gestor com estatal, assim. Isso era um outro ponto que eu ia falar. Existe, assim, um concurso ali em torno de estatais. Né, seja a Petro da vida, né, que seja outros tipos, acho que muito talvez no play de privatização, sim. né? Acho que o play de privatização também eu vejo muito, né, que tem muita gente que tem Banco do Brasil, Sabesp, CEMIG, aí tem, às vezes um Sanepar aparece, então tem muito esse play de privatização, assim, o que eu vejo muito é Petro, assim, Petro você conversa com o gestor de ações, no geral, assim, é quase grande chance que ele tenha pelo menos um pouco de Petro na carteira. Tem alguns que tem muito mais, tem 15%, alguns tem menos. Eu tenho ali uma apostinha em Petro aqui de 3, 4%. Mas assim, existe gigantesca. E energia, assim, tem muita gente que está apostando em setor elétrico. Então... Que é um setor mais resiliente, né? Que tem até, vamos dizer assim, o negócio em si... Ele tem uma previsibilidade muito maior e você pode aí ganhar de bônus com juros mais baixos, também vira um negócio mais atraente. O yield ajuda muito. E também tem esse play que às vezes pode ter no setor algum tipo de privatização. Eu acho que vai ter um movimento aí, não sei se o Breve vai concordar, mas aí ele pode falar depois. Assim, como a gente passou por um janeiro e fevereiro muito bom, né? Assim, bolsa subiu, né? A gente estava com uma perspectiva de previdência muito rápida, né? Toda uma agilidade. Tinha muita gente focada em consumo interno, acho que até as tampas, assim.
aos poucos, conforme ficou meio nebuloso se vai, se não vai, pelo menos estique por mais tempo, né? Tem muitos gestores ainda com commodity, né? Ainda querendo se proteger proteger um pouco o portfólio de ações nessa linha. E quer pegar o que vai subir mais rápido quando o mercado, se o mercado performar bem. Né? Então aí tem uma outra linha de consumo ainda bastante forte, mas talvez conforme a Previdência for entrando mais no preço, acho que essa tendência de ir para consumo, ir para bancos e tudo mais, vai ficar cada vez mais forte no portfólio entre as gestoras. Né? O Argemiro Neto está perguntando se os gestores long only olham as small caps, né? Sim, assim, é claro que os grandes gestores eles já não conseguem olhar para esse tipo de negócio. Por conta de uma coisa que até publiquei hoje no nosso Instagram, no Instagram da Nord, que é capacity, né? Então, eu fiz um post dizendo que a gente conversou com alguns gestores que são muito grandes, que já estão ficando maiores e estão próximos de fechar os fundos, para não prejudicar a estratégia. Né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar o tamanho do fundo que ele gere, ele tem que olhar os papéis que são target para ele, né? Os papéis que ele compraria e até a carteira atual, e perceber se assim, olha, eu consigo girar minha carteira sem impactar o mercado, fazendo 10% de liquidez do papel por dia e tal. Vendendo pouquinho em pouquinho. À medida que esses fundos vão ficando muito grandes, eles deixam de olhar esses papéis que têm menos liquidez, né? Tem ações que têm liquidez de menos de R$1 milhão por mês, então eles passam a não olhar para isso. Né? E aí, assim, claro, isso gera uma oportunidade para a pessoa física, pelo menos a gente pensa assim. Totalmente. Né? A gente tem até o lançamento que a gente fez a semana passada, que é o Nord Small Caps, que o Ricardo que é o responsável, que é um relatório justamente que procura empresas que são menores e tem alto potencial de valorização, né? Mas provavelmente isso fica fora do ambiente. A gente vê muito gestor trabalhando numa faixa de mid caps para large caps. Isso, né? Mas o que tem nos surpreendido muito é que a maioria dos gestores estão muito focados em large caps agora. Muito mais. Talvez porque a liquidez favorece, né? Favorece nesse sentido. Mas tem muito gestor com large cap, assim, no geral é isso. É difícil você ter um case muito fora da caixa, assim. O que eu acho que você tem é cavalos diferentes. Sim. Acho que o play, no geral, é mais ou menos o mesmo. Utilities, bancos, consumo, estatais, fica nessa linha. Aí cada um acha que tem um cavalo melhor. Eu acho que Banco do Brasil em bancos é melhor. Eu acho que Sabesp está mais propício para vender. Eu acho que, em consumo, eu acho que, vai ser... Lojas Americanas, ou vai ser B2W, ou vai ser CVC, ou vai ser, Enfim, cada um deles acha que vai ser por uma via. Sim. Né? Então... o milionário brasileiro está perguntando aqui... Que presença ilustre. Quero saber quem é esse milionário. Está perguntando sobre BRF, está em alta de 7% hoje, o que vocês acham? Olha, BRF é um case bastante exótico. Né? Bem contrarian, até a gente falaria, né? Uma empresa que está há muito tempo pedalando, patinando e por isso, assim, atrai bastante atenção. Acho que é uma empresa que está largada, no final das contas, né? Então, teve o caso de TAR que estava muito alocada, né? Um grande gestor, um fundo muito grande, tinha uma posição gigantesca, acho que mais de 60% do fundo. Acho que é 70%, acho. Concentração, né? E assim, isso obviamente impacta no preço das ações, mas a gente tem visto um movimento, a gente tem visto alguns gestores grandes, né, que a gente conversou durante a semana passada, que estavam olhando o BRF. Então, isso pode ser um primeiro movimento, mas assim, formalmente aqui eu não estou dando nenhuma recomendação, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, tecnicamente, o que aconteceu. Foi uma empresa que foi dizimada em bolsa, né? A operação em si, ela andou muito mal por muito tempo, surpreendeu negativamente várias vezes o mercado. Tinha um grande investidor que foi, vamos dizer assim, estava muito concentrado e foi impactado por isso. E agora acho que já tem gente olhando isso, acha que a empresa pode dar ter um tipo de recuperação, né? Não, acho que assim, essa é uma questão que é importante. Acho que o mercado se decepcionou muito com o BRF ao longo do tempo, né? Assim, sempre reportavam que o resultado ia melhorar, sempre o resultado vinha pior. Acho que o mercado perdeu um pouco de crença.
E existe um ponto que é de preço que as pessoas voltam minimamente a olhar, né? Assim, acho que existe da mesma maneira como vai existir um ponto onde o pessoal vai olhar Cielo também. Né? Então, assim, isso não é formalmente nenhuma recomendação de investimento, pelo amor de Deus, mas assim, os gestores começam a olhar e acho que isso é um dos triggers que o cara começa a olhar. Ele tem um filtro lá, pô, isso aqui tá caindo muito, eu gosto desse case, vou olhar. Então, assim, o cara vai... E cada gestor tem uma abordagem, né? Então, tem gestor que é muito bom em fazer isso, que é pegar as empresas que estão na lona, né? Até grandes empresas, né? Já tiveram vários casos, né? Se ela é um caso agora de uma empresa gigantesca que caiu muito, né? Mesmo lá atrás, né, um dos cases mais emblemáticos, o Magazine Luiza chegou a cair 90% e depois foi um dos casos de maior valorização da bolsa recente, Exatamente. né? Então, assim, tem gestor que é muito bom fazendo isso, que é pegar os papéis que estão na lona, que ainda não mostraram a capacidade de recuperação da operação, né? E pode ser um bom... e pode ser, obviamente, um bom momento para comprar. Mas, assim, e aí o recado acho que é muito importante, né? Apesar dessas ações serem muito conhecidas, né? Seja JBS, BRF, Petro, todas essas empresas que são muito grandes, as pessoas têm, acreditam que por serem conhecidas têm uma capacidade de entendimento maior. Sim. Quando eu acho, na verdade, que esses negócios são tão complexos que, assim, a nossa abordagem que a gente faz aí, a gente procura gestores que sabem fazer bem isso. Sim, né? acho que desculpa te cortar. Não, vamos lá. Acho que o que é legal, assim, que acho que é interessante para você ter uma carteira de fundos, por exemplo, se você for montar uma, é ter diversidade de gestores e de pensamento, né? De estilos diferentes, né? Assim, você não quer que quando o mercado cai, que todo mundo caia junto, né? Você quer que um cara vai estar ganhando dinheiro, porque ele vai estar apostando num tipo de coisa, outro cara vai estar apostando em outro tipo de estratégia. Ao mesmo tempo, você constrói uma carteira onde tem vários gestores montando posições de maneira distinta. Sim. Né? Isso é mega legal, acho que isso traz uma diversidade muito boa para essa carteira. Hoje no Nordwealth a gente tem 4 recomendações de fundos, né? Então de são ações, 4. Então a gente recomenda 4 fundos de ações lá, então é um serviço que a gente oferece para os nossos assinantes. E a gente tenta mesclar um pouco isso, né? Gestores que pensam um pouco diferente, sabem ganhar dinheiro em ciclos diferentes, né? E por isso você cria uma diversidade da carteira. Imagina se você procurasse, né, 4 gestores que são muito bons, mas fazem exatamente a mesma coisa, né? Quando o mercado cair, vai cair os 4 iguais. Assim, talvez um tenha um hedge um pouquinho diferente, vai cair um pouco menos, mas assim, todo mundo vai cair, vai seguir no mesmo movimento. No Nordwealth a gente procura fazer isso, né? Conversar com todos os gestores, avaliar diversas casas, né? Eu e o Renato, a gente conversa com gestores semanalmente, diversos deles. Né? E nosso trabalho é também de selecionar aqueles que a gente acha que tem essa complementaridade com o que a gente já viu, né? E são extremamente bem sucedidos no que fazem, têm estruturas bem feitas, né? Enfim, toda uma análise por trás para trazer só o que tem de melhor, de fato, para quem está na outra ponta. Né? Sim. O pessoal aqui está perguntando de alguns papéis específicos. Você chegou a ver hipermarcas na carteira de algum desses grandes gestores? Não. Eu vi Braskem, hipermarcas não. Também vou usar minha colinha aqui. Não, hipermarcas não. Não. Tem algum papel aí bastante diferentão, assim, que você chegou a ver em algum fundo que geralmente não está nas outras carteiras, ou é um case assim meio exótico também? Não, o que eu tenho visto assim, que eu não vi, não tinha visto pelo menos ainda, né, é CEMIG, assim, não tinha visto ninguém comentando sobre, porque teve diversos problemas, era mega alavancada, teve mudança de governo, né, tudo mais, e aí acabou aparecendo. Acho que CEMIG foi um case bastante diferente, Sabesp, alguns gestores ainda tem, mas ainda não é comum. Acho que o play no geral de estatais é Petro mesmo, né, caminha nessa linha. Mas assim, no geral o que eu tenho visto de diferente é isso, Braskem, algumas pessoas ainda apostando naquela questão de venda, não tem nada muito exótico. Assim, né? Eu acho que tem vias diferentes, mas nada mega fora da caixa, que você fala assim, caraca, isso aqui mas está mais ou menos nessa linha. Assim, cada um quer apostar nesses 3 grupinhos, né? Utilities, bancos e consumo e estatais, esse quarto. Né, em cavalos diferentes, né, mas é um pouco nessa linha do que eu tenho visto, assim, muita gente apostando em estatais, nesse play de privatização,
e vai... O pessoal está perguntando aqui de várias ações, assim, a gente acaba conversando com gestores e eles falam das principais posições, né? E alguns gestores são bastante dinâmicos, então às vezes eles podem estar comprando um papel, mas eles nunca vão dizer para a gente, porque a posição ainda não foi montada. Não foi montada ainda. Então, assim, mas acho que a mensagem legal aqui de falar é assim, dá para ganhar dinheiro com a valorização da bolsa, se tudo acontecer, que a gente imagina que vai acontecer, né? Sim. Que a Previdência passe, que depois venham reformas estruturais, né? Fiscal, política e também... tributar, né? Vai vir outras coisas de produtividade. As próprias privatizações são importantíssimas para o país. Assim, dá para você ganhar dinheiro em bolsa apostando no Brasil sem tentar também ficar adivinhando qual que é o papel que vai subir mais. Né? Acho que o mais importante aqui, eu vejo algumas vezes as pessoas que se equivocando nesse sentido, é achar assim, eu acho que vai ter privatização de uma coisa e por isso eu vou comprar isso daqui, né, num raciocínio assim até muito simplista, né? A gente quis aqui mostrar um pouco a ideia do que os principais gestores de ações do Brasil estão comprando, né, como uma forma de as pessoas entenderem qual que é o racional da cabeça deles, mas é quase que uma mensagem assim, não faça isso sozinho. Se você for investir por conta própria, é melhor você procurar um analista que também vai fazer esse trabalho todo, de avaliar as empresas. Avaliar as empresas. E tem bastante bons analistas que acompanham as empresas e você pode acompanhar isso. E tem, acho que se for fazer isso em fundos, compre bons gestores, né? Eles vão fazer isso há muito tempo e carregue, assim, não fique tradando a cota. Carregue que você certamente, se você escolher certo gestor, né? Se você acertou na escolha do gestor, a chance de você ganhar dinheiro lá na frente é altíssima. Né? Então, assim, não se sinta pressionado a ficar tradando cota porque o mercado caiu ou subiu, né? Compre gestores bons e você também vai ter bons resultados aí. Boa. Estamos no horário, então queria agradecer a presença do Luiz. Nossa, obrigado, pessoal. Então, assim, pessoal, a gente se encontra na próxima terça-feira, às 3 horas, aqui no canal da Infomoney. E obrigado pela audiência.